Fala, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna TVI. Nós vamos entrevistar agora uma das personalidades mais conhecidas no círculo da sociedade itabunense por conta das contribuições que já há muito tempo ele vem exercendo na sociedade, na cidade de Itabuna. É um engenheiro, uma pessoa que trabalha muito com essas questões de urbanização, construções de prédios, enfim, projetos arquitetônicos. Estou me referindo ao meu amigo Chico França. Eu vou falar Chico França porque se falar Francisco França talvez ninguém conheça. Chico França, como ele é notabilizado aqui em Itabuna, embora as placas de engenheiro seria Francisco França. Mas Chico França, meu amigo, bom dia. Bom dia, Val Cabral. Bom dia a todos os seus telespectadores. É muito prazer estar aqui conversando com você me dando essa oportunidade de a gente trocar ideias. Mas quando você falou sobre Bom Jesus da Lapa, onde você descreve que o caminho é muito ruim, mas que lá o acolhimento e a religiosidade é importante, você me levou para minha época de infância, certo? Diga de passagem, faz muito tempo. Não, faz muito tempo, faz. Eu, quando criança, ouvia sempre minha mãe dizer que ela, quando jovem, ela pagou uma promessa indo a Lapa, andando, certo? Ela morava em Firmino Alves, saiu ela, o pai dela, que é meu avô, uma tia e um irmão. Colocou o alimento e a roupa em cima de um animal e seguiu. Então, foram 30 dias peregrinando por esse caminho, para você ver o grau de religiosidade que ela tinha. E quando criança, eu assistia sempre no meu avô indo para Lapa em cima de um caminhão que chamava o pau de arara, né? Então colocava, antigamente botava assentos de tábua em cima da carroceria do caminhão, cobria com lona e eles iam para Lapa. Então eu quando criança queria ir também, mas diziam que não podia ir porque era criança. Assim, quando a primeira oportunidade que eu tive, eu fui. Nessa época ainda não tinha asfalto, era terra de chão. Mas não tive os problemas que meu avô teve e que minha mãe tiveram. Aí, resultado, hoje você fala sobre a Lapa. Agora, o que mais me impressionou na Lapa quando eu fui foi a religiosidade do povo. O povo numa crença assustadora, passando a mão na água, passando na testa, que aquilo ali estava curando ele. Para você ver como o nosso povo é religioso. Então, como você disse que hoje é o terceiro evento religioso mais importante, eu realmente fico feliz. E é impressionante, Chico, que a gente percebe pessoas idosas, né? Lá tem um tal de cruzeiro que é no pico do morro, né? E o interessante é que a área ali é uma planície e só ali tem aquele morro. Só tem um morro ali. Parece que foi aquela coisa desenhada por Deus mesmo para colocar aí. E aquele monte, né? Aquele morro, ele é oco por dentro. Lá dentro tem igrejas, lá tem Uma caverna. várias cavernas, várias situações de você perambular por lá sem noção do tempo. Você entra de manhã e sai à noite, mas sempre com coisa para ver lá dentro. É muito fascinante aquele ambiente. Mas o que me impressiona são as pessoas subirem aquelas escadarias e às vezes nem escadas são pedras mesmo, passando pedra por pedra. Mas pessoas, eu estou falando aqui, não estou falando de pessoas jovens, de 40, de 20, 30, não. Estou falando de pessoas de 80 anos, de 90 anos. Tanto é que a maior ocorrência de sirene lá na Lapa não é de polícia, porque quase que não tem criminalidade lá, né? Com exceção dos lanceiros, dos furtos que acontecem, mas normalmente lá as sirenes é em decorrência das ambulâncias para as pessoas com problemas de respiração, sobretudo pessoas idosas. Mas a gente percebe a paixão das pessoas pelo ambiente, né? A forma tão impregnante com que elas lidam com aquela situação ali real, né? De religiosidade, de crença mesmo, de coisa muito console, muito profunda. E eu fico observando pessoas muito idosas que vão em cima de caminhões.
né? Eu elevador. viajo de moto, fui e voltei de moto e sei que não é fácil. Agora, devo imaginar a dificuldade que é uma pessoa de mais de 80, 90 anos subir no caminhão e percorrer, às vezes, 14 horas, 20 horas para chegar até a Lapa, a fim de tocar numa pedra. E lá tem umas coisas bem místicas, né? Lá tem um negócio de você tocar numa pedra lá, e se a pedra não der o sinal, o ano que vem você não vai poder voltar porque você não vai estar vivo mais. É um negócio fascinante. É verdade. As crendices, as coisas que permeiam aquele ambiente. É muito fascinante. Eu fico satisfeito de saber que eu fiz você fazer uma viagem no tempo e Viajei, recordar viajei. dessa sua Fui lá mocidade. atrás, né? Mas é a mágica da Lapa, né? Fui a ser criança, né? É Voltei a isso. ser criança, não foi nem a mocidade. Mas vamos sair da Lapa e vamos para Itabuna, né? Vamos saber de você, que é um especialista em urbanismo, o que é que você foca em Itabuna como problema número um na eventualidade de você um dia ser prefeito desta cidade? Olha, Val, se você vê, por exemplo, em Salvador, vê aquele movimento de obras, uma série de obras sendo executada pelo governo do estado, pela prefeitura, ali se deve a um plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana é um projeto que foi feito por Salvador, é levado a Brasília. Em função desse plano de mobilidade urbana, se consegue verba federal para poder executar esse plano. Aqui, Itabuna deixou passar essa oportunidade. Os prefeitos que vieram aí não fizeram esse plano de mobilidade urbana, consequentemente não conseguiram o recurso a custo zero. Então, eu acho que prioridade para qualquer gestor público, a primeira coisa que tem que se fazer é um plano de mobilidade urbana. A partir desse plano de mobilidade urbana, ir buscar recursos e executar. Agora, isso aí, eu entendo que não deve ser um plano de um prefeito. Deve ser política de Estado. Se um prefeito conseguiu e no período dos 4 anos não deu para fazer, que o que entrar, que o seguinte dê continuidade a esse serviço, porque é um plano para toda a cidade, para uma comunidade, mas para todos os cidadãos. Ô Chico, um dos problemas para esse plano de mobilidade é que normalmente não há sequência nos projetos, né? O prefeito, quando não é reeleito, é sucedido por alguém que, pela aquela obra ter sido feita por um opositor iniciado, ele não tem interesse em dar prosseguimento. Isso é histórico, né? Itabuna tem esse problema. Eu, entrevistando recentemente o capitão Azevedo, ele até lamentou vários projetos, mais de 100 milhões de reais que foram aprovados, mas que tem até hoje recursos que não foram usados, justamente por não ter havido a sua reeleição. Você acha, Chico, pela sua experiência, você já foi secretário, você tem conhecimento vasto sobre o assunto, você acha que é necessário que um prefeito passe mais de 4 anos dentro dessa política de que o sucessor normalmente quebra o ciclo de desenvolvimento? Ou você acha que em 4 anos dá para pelo menos consolidar projetos? Olha, quem deve dizer que se o prefeito deve passar mais de 4 anos é o eleitor, o cidadão. Se o prefeito tiver uma gestão que seja aprovada pela sociedade, ele sim vai colocar novamente o prefeito no segundo mandato. Então eu respeito muito o cidadão. Agora, o que deve ser também respeitado é o projeto ser um projeto não do gestor, mas o projeto da cidade. Se o prefeito atual constituiu o projeto, foi buscar recursos, deu início à obra, ou por que de não o seguinte, até que seja adversário, não dar seguimento? Eu acho que isso aí é uma irresponsabilidade muito grande. Você citou um caso aí, Azevedo, que foi um prefeito que trabalhou em Itabuna, que fez muitos projetos, mas houve um pecado assustador no caso particular de Azevedo. Ele fez um projeto de saneamento em Itabuna, contratou uma empresa de Salvador. Quando eu fui secretário no governo Fernando Gomes, eu inclusive passei 80 dias, mas nesse período eu verifiquei que um projeto que Azevedo fez, contratou um escritório de engenharia para fazer esse projeto, ele contratou por 250 mil o valor do projeto, pagou 50 mil, como pagou só uma parte, o escritório liberou uma parte do projeto. Com essa liberação dos 50 mil de projeto, veja bem, foi-se em Brasília e conseguiu 32 milhões
para fazer o saneamento da Nova Itabuna. Veja a proporção, a custo zero, certo? Então, ele pagou 50 mil e recebeu 32 milhões de recursos. Se ele tivesse pago tudo e o escritório tivesse liberado tudo, o quanto nós não seríamos felizes e beneficiados com isso. O que foi que eu fiz? Eu fui atrás do escritório de projetos e puxei para ver se eles mantinham o projeto ou se não melhorasse, porque o tempo passou, mas com o mesmo valor de orçamento, de custo que ele tinha cobrado. Com muito esforço eu trouxe ele aqui. Vieram 2 engenheiros. E aí foi feita uma reunião lá com o prefeito em dia então, que era Fernando Gomes, comigo e com o pessoal do jurídico. E o jurídico disse que não podia mais pagar aquele projeto. Aí eu fiquei preocupado. Como é que pode? Se à época o capitão Azevedo, o prefeito, tivesse concluído o pagamento daquele projeto, o quanto que nós não seríamos beneficiados. Aí, quando eu digo a você que o projeto não seria só do governo Azevedo, ia dar continuidade. Todos nós, os cidadãos garapiunos, nós estaríamos hoje com uma certa tranquilidade no que diz respeito à infraestrutura. Veja que um dos problemas sérios em Itabuna é saneamento. Já imaginou se ele tivesse pago o projeto fosse para lá, seria aprovado todo ele e viesse recurso suficiente para fazermos isso aí? Entendeu? Então, além de ter planejamento, tem que ter hombridade nos compromissos assumidos. Todo mundo sabe, Chico, que você é especialista em infraestrutura, né? Você é um doutor no assunto. Mas um prefeito, ele não se atém apenas a um segmento, né, da administração. E talvez um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui é a questão da saúde pública. Você se sente capacitado, uma vez como gestor, a transcorrer bem esse setor? Você acha que você está preparado para assumir a saúde pública e fazer com que ela efetivamente sirva ao cidadão, sem essas reclamações rotineiras, sem esses problemas que são contumazes e que afetam diretamente a qualidade de vida do povo itabunense? Val, todo gestor, já imaginou se o gestor fosse especialista em todas as áreas? Aí seria praticamente impossível. Agora, eu acho que o gestor deve ser um coordenador. E esse coordenador deve buscar nomes e equipes competentes para gerir a cidade. Eu, embora tenha 3 filhas médicas, mas em matéria de medicina, de saúde pública, eu sou zero. Evidentemente que, por ser zero, eu vou buscar pessoas competentes, pessoas que saibam gerir e que vai me auxiliar para ter uns resultados que seja importante para a comunidade, para a sociedade itabunense. Eu identifico a saúde pública como talvez o calcanhar de Aquiles de uma gestão. Você concorda ou você teria outros setores que também estão dentro desse contexto de necessidade e prioridade nas atividades e financiamentos? Olha, eu concordo com você. Agora, se você vai fazer uma pesquisa, pelo menos as pesquisas que me apresentaram aí recente, na gestão do prefeito atual, você tem, parece que 55% de rejeição na saúde, 58% no transporte e parece que 52% em saneamento, na Imasa, serviço de água. Então, embora educação, eu acho que prioritariamente educação e saúde seja o carro-chefe de qualquer governo, nesse caso particular do nosso aqui, está pecando nesses 2 itens, porque a educação estava com 32%, muito embora o gestor de educação tenha sido razoavelmente bem, ele trocou o gestor por questões políticas, não sei porquê. Isso aí cabe a ele responder. Eu sou de opinião de que a empregabilidade talvez seja a solução para os problemas de saúde e de educação, porque o indivíduo com um salário, né, sobretudo um salário compatível com essas demandas, ele não vai ter que ficar numa fila, por exemplo, 3 da manhã, 4 da manhã, para as 7 horas, arriscar pegar uma ficha para ser atendido 4, 5, 6, 8 meses depois para uma consulta de urologia. Vou dar um exemplo. Ele com emprego bom, trabalhando, tendo salário, ele vai poder pagar R$ 200 de uma consulta, por exemplo, com o doutor Júlio Brito, e vai ser atendido em meia hora e não em 8 meses. O senhor concorda de que a questão da geração de emprego deva ser também prioridade em qualquer gestão pública municipal?
Ó, geração de emprego e renda é prioritária, porque resolve, além do problema que você falou aí, que ele pode pagar o custo da consulta, resolve o problema de violência. Veja bem, Cali, eu dou esse exemplo, Cali na Colômbia, resolveu um problema de violência. Como? Resolveu não, reduziu. Ele, na área de baixa renda, nas comunidades da periferia, ele criou escolas de qualidade, criou espaço para os jovens se praticar a prática de esporte, espaço de esporte, e financiou os pequenos comerciantes. Com esses pequenos comerciantes, todos eles geraram emprego. Então, geraram emprego, escolas boas, e na hora de lazer teria ali o espaço para a criança, para o jovem praticar. Nós temos aqui, Itabuna, o Banco do Povo. Por que o Banco do Povo não vai na Nova Ferradas? Chega lá e financia aquela turma aqueles pequenos empresários, que são, embora seja na área de baixa renda, mas são grandes empresários, porque eles sabem gerir emprego, sabem gerir recursos, entendeu? Então esse é um caminho também a ser percorrido. Por que não? Sim, mas essa ideia do Banco do Povo, que é uma ideia antiga, não resolveu o problema e não parece que resolverá. Agora, eu conheço uma cidade chamada Gramado, no Rio Grande do Sul, que é capital nacional do chocolate. E pasmem, sem produzir o cacau. Lá eles têm uma fazendazinha de cacau, mas que não prospera por conta do clima. Mas ainda assim eles são capital nacional do chocolate. Isso nos envergonha. Só que lá a realidade é de mais de 50% de toda a comunidade sobrevivendo com o fabril, com a produção do chocolate artesanal. Você não acha, Chico, que trazer esse perfil para cá, porque nós temos aqui a amêndoa do cacau, que é a base do chocolate, nós temos o leite, nós temos a embalagem, e nós temos também o material humano enorme. Você não acha que uma política de mudança de perfil econômico da sociedade não seria um fator preponderante para que nós não tivéssemos tantos problemas em função do desemprego na cidade? Concordo com você. Eu, nas minhas andanças aí, nas minhas entrevistas, eu falo sobre isso. Campo de Jordão é uma cidade que você vai, um dos pontos turísticos de lá é uma fábrica de chocolate. Você vai em Gramado, como você citou, já estive lá, tive o prazer de conhecer, e um dos pontos turísticos é uma fábrica de chocolate. Você vai na Suíça, você senta para almoçar, obrigatoriamente eles colocam lá uma sobremesa que é um chocolate, certo? Então não é só nacional, é fora também. E por que nós, que produzimos o cacau, não temos uma fábrica de chocolate? Eu tive no sábado, naquele evento lá no Parque de Exposições, e tive a oportunidade de conhecer um produtor de uma fábrica de chocolate. Fiquei feliz, porque eu não conhecia. Ele disse, inclusive, me deu o endereço e eu vou voltar lá. Porque isso, além de gerar emprego e renda, gera também turismo. Porque se você... Quantos vão para lá assistir, ver como produz chocolate? Vem para aqui. A gente precisa, por exemplo, Ilhéus. Ilhéus teve esse evento aí do chocolate. A gente precisa trazer para Itabuna. Itabuna, quando eu era criança, era jovem, tinha a Semana do Cacau. Não vejo mais isso, certo? O cacau deixou de ser a mola mestra da economia, mas ainda tem o histórico de cacau, certo? Então, o chocolate, eu acho, e concordo com você plenamente, que tem que ser um vetor de crescimento, gerador de emprego e renda. Você falou de Suíça, eu tenho um filho que mora na Suíça, né? E uma das coisas que ele me falou é que para presidente lá é todo ano, é um ano só. O mandato de um presidente lá é um ano só. E que nem para ter eleição, embora o cidadão e a cidadã suíço sempre participam. E ele diz que lá não se vota no indivíduo, se vota no projeto. Né? Que é aquilo que você falou da interrupção dos projetos em função da alternância de poder. Então, esses projetos, a mudança de perfil econômico da cidade, é um projeto que não pode ser desenvolvido em apenas 4 anos. E aí a gente se depara com essa realidade de prefeitos que interrompem projetos desenvolvidos, que é o que não acontece na Suíça. Né? Porque aqui a gente personaliza demais as eleições. Você não vota em partido, embora o mandato pertença ao partido. Você não vota no projeto de governo, você vota no cidadão, no ídolo, no mito, na lenda. Você nomifica
uma eleição, quando na realidade a causa do problema está aí. Então, você, como uma pessoa conhecedora, viajada, né? Você já foi para os Estados Unidos, né? Em vários países, conhece o Brasil quase todo, com certeza você tem alguns bons exemplos de gestão. Você se sente preparado, Chico França, a desenvolver em Itabuna uma política inovadora, uma política que não dependa exclusivamente de projetos sucateados como o Banco do Povo, que é um projeto fenomenal, mas que não se desenvolve, não tem um resultado prático de diminuir a pobreza ou de auxiliar as pessoas na sua possibilidade de subsistência. Você teria como antecipar alguma coisa que fosse diferenciada de tudo que tem sido apresentado e que já foi realizado em Itabuna? Olha, eu, antes de entrar nessa sua pergunta, eu vou ainda voltar um pouco ao chocolate. Recentemente, o nosso governador foi à China e saiu aí umas lives ele pedindo que você indicasse uma música que ele queria botar no pendrive para levar para a China. E eu pensei, já imaginou se esse governador levasse algumas barras de chocolate para o chinês consumir? Nós temos lá mais de 1 milhão de pessoas, né? 1 bilhão. bilhão e 700 milhões de pessoas. Então, veja bem. Já imaginou se cada chinês consumisse 1 grama de chocolate? Então, eu disse, poxa, eu pensei, o governador perdeu uma oportunidade muito grande de botar a nossa Bahia em um ponto positivo, porque ele levaria um produto nosso, produto regional, e exportaria isso, porque se cada chinês consumisse, nós já teríamos uma demanda assustadora para poder resolver esse problema de emprego e renda. Até. Agora, você me pergunta sobre se eu estou preparado para um plano de governo Diferenciado de diferenciado. tudo que você já viu passar por aqui. Veja bem, ó, eu estive no CITA. Você esteve no CITA já recentemente? Não. Pois é, uma oportunidade que eu tiver, eu vou convidar para você ir lá comigo. CITA é o Centro Industrial de Itabuna. Eu vejo ali um ponto de gerador de emprego e renda. Tem 2 ou 3 indústrias. O resto está tudo abandonado e com invasão de área e tudo. O poder público municipal, que não tem assim muita abrangência para poder trazer as empresas para cá, porque aí vai gerar, quem mais pode dar subsídio é o Estado e a União. Mas o município tem que dar infraestrutura, tem que dar pavimentação, tem que dar água, tem que dar esgoto naquele trecho, porque ali é um ponto gerador de emprego e renda, porque o comércio local ele gera emprego e gera renda. Agora, quando você tem comerciantes de fora, e tem muitos, ninguém pode proibir porque ele vai gerar emprego. Só que o lucro ele exporta, o lucro ele leva para fora, entendeu? A indústria não, a indústria é geradora de emprego, de renda e de recursos ficando aqui. Então essa seria uma meta percorrida com certeza se porventura candidato, se porventura eleito. Outra coisa é a educação. Educação eu tive a oportunidade e vou também, não vou dizer que vou convidar você, mas se você tiver a oportunidade, vá, porque é próximo. Você tem um CAIC, eu tive a oportunidade de conhecer o CAIC. CAIC é uma escola cívico-militar, certo? E eu conheci o CAIC antes de ser desse modelo, eu conheci atualmente. Antes era uma bagunça, você não tinha respeito ao professor, não tinha respeito ao horário, a frequência escolar era baixa, repetência muito grande. Hoje não. Hoje você vai no CAIC, o CAIC tem lá disciplina exemplar, você tem índice de evasão zero, repetência próximo de zero. E outra coisa mais importante, o apoio da escola à família. Porque o problema do aluno não se restringe à escola, está na família, é um problema sério. E o que me deixou perplexo é que a participação do município ali, que é a manutenção, não existe. Você vai lá na quadra poliesportiva, a quadra coberta, está interditada. Então, isso aí que eu acho que tem que ser um carro-chefe de qualquer gestor. Certo? Se chegar lá, senão eu vou sugerir que esse faça. Ô Chico, você fez uma abordagem aí que nos deixa com interrogação. Quando você falou assim, ó, se eu for candidato e se uma vez candidato eu sendo eleito. A dúvida sobre você ser candidato ainda, porque parece que você é o líder do PL aqui.
alguma dúvida? Ou há uma sombra de Mangabeira ali no caminho? Como é que está hoje a situação do PL e como é que está a situação do Chico França como provável prefeiturável do bolsonarismo aqui em Itabuna? É, Mangabeira é o presidente do PL em Itabuna. E Roma deu poderes para ele determinar, escolher quem é o candidato dele. Mangabeira escolheu Chico França. Só que, por questões de lei eleitoral, ninguém pode dizer que é candidato. Você pode ser possível candidato, pretende Pré-candidato. pré-candidato, entendeu? Por conta disso que eu falei dessa forma. Bom, mas então você é pré-candidato. Sou pré-candidato do PL. Nessa sua pré-candidatura do PL, há espaço para eventualmente uma mudança de trajetória, por exemplo, você ser vice ou você ceder a cabeça da majoritária para o próprio Mangabeira ou outro nome aí que surja, ou definitivamente Chico França é pré-candidato com trajetória de ser efetivamente o candidato a prefeito do PL aqui em Itabuna. Eu sou democrata. Eu sou democrata e eu não tenho nenhum projeto pessoal. Eu tenho um plano. Evidentemente que se eu for escolhido pelo PL, esse plano já está traçado, esse plano já está em caminho. Agora, nada impede que se amanhã o PL tiver um candidato melhor que eu, claro que não tenho nenhuma objeção. Eu não tenho um plano pessoal. Ô Chico, nós estamos dentro de um cenário onde de 5 a 6 candidatos são potencialmente favoráveis, né, ou favoritos. Você não pode tipo, descartar a possibilidade, por exemplo, do Isaac Nery pelo Republicano vir a ser eleito. A mesma coisa o Pancadinha, que eu não creio que deva ficar no Solidariedade, deve ir para o União Brasil, pelo menos é uma tendência normal. Ele também é potencialmente candidato favorito. Nós temos aí o Capitão Azevedo, que já foi prefeito, está no PDT e também é um forte candidato. Nós temos o próprio prefeito, o Augusto, e não se pode descartar a possibilidade dele quebrar esse ciclo de Itabuna nunca reeleger prefeito. Tem o Edson Guinho, que é o atual vice-prefeito, que é o do União Brasil, um jovem vitorioso até agora, né? E que também está dentro desse conceito de que ele pode potencialmente ser eleito prefeito. Então nós temos aí de 5 a 6 candidatos, no mínimo, com potencial de sucesso eleitoral. Mas ninguém dependendo somente de si. Chico França não vai ser eleito sozinho. Ainda que o Bolsonaro venha aqui algumas vezes, presencialmente pedindo os bolsonaristas, o antipetista, a votar em Chico França vai precisar de adesões, vai precisar de agregar outras lideranças de outros partidos e fortes partidos. Os demais a mesma coisa. Então o que a gente vê aí é, na verdade, um cenário onde a complexidade está na dificuldade que estas lideranças têm de convergir nomes. No seu caso específico, você vê dificuldade de, na sua candidatura, você agregar, por exemplo, o Edson Guinho, o Isaac Nery, o Capitão Azevedo, o Pancadinha, o Dinailton Oliveira, o Ivan Guzmán, outros candidatos aí. Como é que está? Tem articulação nesse sentido? Você prevê possibilidade disso acontecer? Discutir nomes é difícil, não é muito interessante, porque senão eu vou discutir o nome de A, de B, de C. Acho que tem que discutir programas. Toda e qualquer união aqui na cidade vai depender das Da Salvador. cúpula, né, de Salvador. Salvador, eles vão lá, porque também tem as movimentações políticas, tem a reeleição ou não, ou a próxima eleição do prefeito de Salvador, que também passa por lá. Aqui, no caso específico de Itabuna, como o Mangabeira me deu carta branca para eu conversar, eu já conversei com alguns, certo? Evidentemente que hoje, da forma que está, ainda poucos resultados das pesquisas eleitorais, fica difícil até você sentar e explanar da forma que você deve conduzir. Eu acho que está cedo ainda, mas eu já conversei com alguns. Dentre esses que você manteve contato, as articulações são avançadas, você tem encontrado restrições? Como é que tem sido o resultado desses encontros? Olha, o que está avançado é quando você conversa com o presidente do partido. Aí tem umas definições com mais assertiva. Agora, quando você conversa com os pré-candidatos,
fica mais difícil a resolução, até porque todos que estão aí estão colocando que eles são o melhor, cada um acha que é o melhor para a cidade. Então, e vai envolve um pouco de vaidade, então aí fica mais difícil. Mas com o presidente do partido já conversei e estamos num caminho bem, bem traçado. Há pelo menos um pacto, tipo assim, olha, nós todos vamos aí na candidatura, mas chegando lá para o mês de maio, abril, sei lá, quando efetivamente as eleições já estiverem mais descortinadas, aí sim a gente faz um acordo para ajuntamento. Tem esse tipo de taque. Olha, aqui eu vou pedir a você, eu vou citar nomes. Eu tive uma reunião com Azevedo, tive uma reunião com o Guinho, tive uma reunião com o Isaac. Desses três aí, o Isaac ele é o mais determinante, mais determinado que será ele o candidato. Os outros não, disseram que vamos para frente, vamos conversando. Então, desses dois aí, houve essa possibilidade de conversa. Nada definido, nada acertado, mas que vamos seguir nessa linha aí para ver o que é. Ô Chico, você já foi secretário, você conhece a máquina, né? E sabe da dificuldade, né? Nós somos uma cidade endividada. Eu acho até que não deva existir no país uma cidade que não esteja aprofundada em endividamentos, o que quase que inviabiliza um projeto daquilo que já foi planejado, ser praticado. Você tem ideia de como está hoje a prefeitura? Porque a gente vê muito como retórica as argumentações de prefeitos que alegam que, peguei a prefeitura endividada, não tem dinheiro e tal, mas não sabia antes. Nesse caso, o Povo de Itabuna pode se surpreender com você ao você determinar ações sem a alegação de que a dificuldade decorre do legado ruim de endividamento, de sucateamento da máquina pública. Você está a par do que você vai receber eventualmente sendo eleito? Evidentemente que não de tudo. Agora, temos noções, tenho noção. A Constituição brasileira aniquilou o município, aniquilou todos os municípios, certo? Quando a fonte geradora de recursos é o município e o recurso vai todo para a União e para o Estado e volta a migalha, então o município fica aquém de verbas federais e verba municipal ou estadual. No caso de Itabuna, o prefeito atual disse que resolveu todos os problemas de endividamento. Até porque os funcionários da prefeitura, funcionário público, deixou de ser CLT, passou a ser estatutário. Com isso, o que ocorre? Ele não recolhe o FGTS. É isso? Quando ele não recolhe o FGTS, está deixando de gastar um recurso. Então, se continuar nessa condição de empregado estatutário. E, segundo ele, eu estou buscando aqui, estou buscando uma afirmação dele, que resolveu todos os problemas financeiros, evidentemente que nós vamos pegar a cidade em um mar de rosa. Vai ser muito fácil. Agora, temos que o prefeito tem que ter projeto de ligação política, representatividade política na União, para poder captar recursos para aqui para o município e no Estado, porque o prefeito, o governador e o presidente não necessariamente tem que ser do mesmo partido, mas sim tem que ser voltado para uma política pública. Até porque você falou, Geraldo, houve um período curto que Geraldo foi prefeito, PT, o governador era Wagner e o presidente era Lula, certo? Então, se for só dessa forma, vai ser muito difícil de governar uma cidade. Nesse contexto aí eu quero fazer um adendo, porque quando o prefeito é ladrão, aí não importa, é aliado do governador, do presidente, ele vai ser sempre ladrão, o resultado não vai aparecer, que foi o caso de Geraldo, né? Mas existe também, dentro do que você falou, dificuldades que são inerentes, né, às circunstâncias. Por exemplo, nós sabemos que o PT é um partido muito perseguidor, muito sectário, muito corporativista, não vai lhe dar boa vida, porque você é bolsonarista, é do PL, é antagônico aos interesses do PT. E o PT hoje é governo do Estado e é governo federal. Como é que você pretende enfrentar essas barreiras? Você acha que há
tipo assim, suporte no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, sobretudo através das chamadas emendas parlamentares impositivas, para fazer frente a essas dificuldades que inevitavelmente você vai ter que enfrentar? Sim, o PL hoje é um partido que tem uma representatividade muito grande na União. Por conta disso, nós vamos bater na... Quem for ser eleito, se candidato a ser eleito, eu baterei na porta das lideranças, claro, com projetos. E tentarei, dentro do mais rápido e mais célere possível, que os problemas de Itabuna, que são imensos, são gigantescos, sejam resolvidos. Principalmente saneamento. Saneamento é um problema sério, que é custo alto e está sendo aí deixado ao Deus dará. Outra questão relacionada à governabilidade é a relação executivo-legislativo. Nós temos atualmente uma Câmara com 21 vereadores, dos quais 20 dão sustentação política ao prefeito. Nós sabemos que o toma lá da cá, né, o vício dessa relação prefeito-vereadores é antiga, né, as pessoas acabam se rendendo, né, os prefeitos acabam sendo quase que refém dos vereadores. Qual vai ser a sua metodologia de relação com a Câmara Municipal dentro desse contexto de compadrio em função do toma lá da cá, dos cargos que são oferecidos, enfim, das benesses e que nem sempre são confessáveis? Há de você uma ideia de relação com o legislativo que não perpasse necessariamente por essa imposição dos vereadores a quererem ocupar espaços de governo e muitas vezes até nomeando pessoas que sequer aparecem na prefeitura? Mais uma vez eu vou voltar para a Constituição. Eu, quando jovem, você também devia estar nessa militância de constituinte, fomos para a rua, né? Buscar eleições diretas, constituinte e abaixo a ditadura. Era uma... Eu estava no campo oposto. Você, né? Eu estava no campo oposto. Mas eu queria constituinte, estava na universidade e tal. Veio essa constituinte que dizia constituinte cidadã, que foi colocado com Ulisses Guimarães, que eu achava que na época era um líder, e depois me decepcionou. E criou essa forma de governo, né? Governo de coalizão. Olha, chegando na prefeitura, nós temos dois papéis distintos, são dois poderes distintos. É o poder executivo e o poder legislativo. Cabe ao poder legislativo legislar, fiscalizar o executivo. Então, o executivo tem que dar exemplo, certo? Gerir com competência, com rigor. O que me falam por exemplo, diretores de escola sendo nomeados por vereadores. Quando você bota um diretor nomeado por um vereador que você não pode demitir, você fica tolhido de tomar decisões. Então, as nomeações do executivo serão, no caso eu esteja lá, as nomeações do executivo serão nomeadas pelo executivo. E os vereadores, o legislativo fiscaliza. Porque esse negócio de tomar lá da cá é muito difícil. Eu estou de fora, mas eu acho que é difícil, porque você deixa de ser o executivo e quem passa a ser o executivo é o legislativo. Quer dizer, indica diretor de escola, indica como é que você deve pegar a ficha para ir para a saúde, indica... Não é por aí, né? Então, mas aí você vai enfrentar uma situação que é histórica. Não é uma coisa desse momento. É uma coisa que já vem há muitos anos, há décadas, e que não se restringe a Itabuna. Como vai ser a sua relação? Porque a lei de dotações orçamentárias passa necessariamente por uma liderança de governo que vai ter que cooptar a maioria dos vereadores. Nessa relação executivo e legislativo, sabemos que os poderes são distintos, mas há uma correlação, há uma necessidade de um ser complemento do outro. Como é que você imagina governar dentro das quatro linhas, se infelizmente o poder legislativo ele acaba coagindo demais, impondo regras, e o prefeito vai precisar em alguns momentos, por exemplo, reforma administrativa, você vai precisar da maioria, né? E se de repente essa maioria criar obstáculos,
né? Você vai precisar, por exemplo, algumas vezes de deslocamento orçamentário, vai precisar da maioria. E a gente sabe que o vício de vereadores do toma lá da cá vai persistir independentemente de quem quer que venha a ser eleito no contexto dos 21 vereadores. Como você vai enfrentar essas imposições, Chico França? Como é difícil, né? Veja bem, ó. Muito complexo. É, sobre hipótese, raciocinar sobre hipótese é um negócio meio difícil, né? Nós estamos raciocinando aqui sobre hipótese. A Câmara de Vereadores vai ser assim, o prefeito vai ser assado. Agora, à medida que você dá exemplo, você mostra para a população que você é transparente, inibe inclusive essa posição do legislativo. Porque você tem que ser transparente, mostrar o recurso que está chegando, mostrar para onde vai o recurso, mostrar a fiscalização da aplicação dessa verba. Você chama a população para compartilhar com você dessa administração. Eu acho que é impossível, não, mas é mais difícil de você ter o tomar lá da cá. Uma vez eleito prefeito, a gente conjectura alguns nomes. Em política, essa coisa de você fazer adivinhações, sabe? Enfim, é recorrente. Vamos que uma vez Chico eleito prefeito vai precisar de um nome da sua inteira confiança para administrar, por exemplo, o setor de saúde, que é o segundo maior orçamento da gestão. Doutora Célia ou doutor Mangabeira estaria dentro das pessoas que seriam consultadas para assumir o cargo de secretário de saúde? Ou você teria outros nomes? Não, sim, eu tenho um respeito, admiração pela pessoa e pelo profissional que é Mangabeira e doutora Célia. Evidentemente que passa também por aí, as consultas, evidente, se ele pode ter indicação, a gente pode conversar sobre o planejamento de saúde. Não necessariamente ser o nome Mangabeira ou doutora Célia, mas que com certeza vai sentar para conversar comigo, porque é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu respeito profissionalmente. Eu acho que a doutora Célia é um exemplo assim de mulher vibrante, intrépida, que faz política por paixão. Itabuna precisa tanto disso, né? Tanto eu me lembro da Ritinha Dantas, né, esposa do Baldo Dantas. Poucas mulheres se notabilizaram nesse ativismo político. E eu acho que a doutora Célia, atualmente, talvez seja a número um dentro desse contexto. O governo Chico França será um governo também assim de abrir espaço para o gênero feminino, para as minorias da sociedade, os negros, enfim. Vai ser um governo heterogêneo. Como se imagina um governo de Chico França? Sim, um governo com o que tem de melhor na sociedade. O jovem participando, o negro participando, não tem distinção de cor, distinção de sexo, distinção de preferência, não. Teve competência, tem que trabalhar. A mulher é prioritária. Por exemplo, você veja aí no governo Fernando Gomes, quem foi que mais se destacou no governo dele? Uma mulher, a esposa dele, Sandra Neilma, teve uma gestão muito boa no governo, não é isso? Bem-estar social. Não tem esse negócio de machismo, não, tem que ser, teve competência e tem que trabalhar. Né? Bom, então a gente pode aqui assegurar que Chico França é um nome preparado, qualificado para não decepcionar. Que Deus nos ajude, viu, Val? Que seja preparado para não decepcionar. Eu estou buscando esse caminho, estou buscando o ideal, mas que, evidentemente, que eu tenho falha, sou humano, mas estou com esse objetivo. Uma vez havendo falha, vamos supor, o senhor indicou alguém lá que não funcionou ou não está dando o resultado esperado, o senhor tomou decisões equivocadas, chegou num determinado momento, se percebeu que o caminho não era aquele, há humildade para refazer o caminho? Claro, claro. Eu não sou perfeito, eu sou A voz do povo será ouvida num provável governo Chico França? a voz do povo, mas também, não só a voz do povo será ouvida. Agora, todo gestor, ele tem que ter autonomia para colocar e demitir. Certo? O governo Vane, por exemplo, o que eu achei que Vane pecou foi quando ele indicou um vice
prefeito para ser secretário de administração. Então, quando ele indica um vice, ele não tem autoridade para demitir. Então, o prefeito, o executivo, a equipe dele tem que ser uma equipe perfeita, mas que esteja também submetida à determinação do prefeito. Se não, Positivo. Querido, eu quero agradecer sua participação conosco. Chico França é uma sumidade de inteligência, uma figura que tem contribuído bastante para o desenvolvimento, sobretudo humano, de Itabuna, e é uma satisfação muito grande ouvi-lo. Outras oportunidades, com certeza absoluta, nós teremos. Mas obrigado, querido, por estar conosco nesse momento. meu amigo Val, eu sempre fico feliz quando converso com você, porque você é uma figura que deixa a gente com um ego muito elevado. Então, estou sempre à sua disposição para a gente poder debater Itabuna, porque Itabuna, como eu disse, está no meu coração. É isso aí. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.